Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que as feições encontradas na superfície de Marte, conhecida como gulhas ou ravinas, provavelmente não são formadas pela água. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aí para falar de Marte, e sempre que a gente fala em Marte, a gente tem aquela esperança, né, de que um dia encontrar água em Marte e que a água pode percolar ali na superfície. Existem certas feições, certas marcas na superfície marciana que poderiam ser devido à presença de água ou não. Bem, a superfície marciana ela é repleta de características, de feições, de marcas ali geográficas, geológicas. E essas feições, embora elas sejam parecidas, elas possuem determinadas diferenças cruciais, principalmente na sua formação e na sua evolução e no seu aparecimento e desaparecimento, já que muitas dessas marcas existentes na superfície marciana, elas são sazonais, ou seja, no verão e no inverno elas mudam, elas ficam mais escuras, ou elas desaparecem, ou elas alargam, e tudo isso depende do tipo de formação, do tipo de feição que a gente está falando. Em Marte, principalmente no talude das crateras, existem dois principais tipos de feições que a gente conhece. Uma delas são as chamadas gulhas, ou no geologuês aqui, traduzindo para a geologia terrestre, seria uma ravina. O que é ravina? A ravina nada mais é do que uma fossa que é aberta na superfície da Terra quando você tem erosão pela água, por exemplo, forma esse tipo de feição aí geológica, geográfica, na superfície do nosso planeta. Em Marte, as ravinas ou os gulhas, eles têm características próprias. Eles têm que ter três elementos básicos para ser caracterizado como esse tipo de feição. Primeiro, ele tem que ter uma alcova, uma região mais profunda no topo da cratera. Depois ele tem um grande canal, que seria o canal ali cortando todo o talude da cratera. E no final, onde é depositado o material, a gente tem um leque de deposição de material. Isso aí seriam as características básicas dos gulhas. Eles se diferem de outras feições que a gente encontra nos taludes ali de Marte, que são os lineamentos transientes, né, de taludes, recorrentes de talude, ou RSLs. Esses que são as feições aí que no ano passado, em 2015, foram ditas que deveriam existir devido à presença de água, na verdade um sal hidratado que deveria escurecer e clarear essa feição de acordo com a sazonalidade. Então, uma feição é o RSL, que é o lineamento recorrente de talude, e a outra são essas ravinas. São duas feições aí um pouco diferentes. Em 2015, como eu já falei, com os dados aí da câmera HiRISE, que ela consegue passar por cima do mesmo objeto, do mesmo alvo várias vezes, os pesquisadores estudaram muito e os RSLs chegaram ali à conclusão de que poderia ser a presença de um sal hidratado. Houve todo aquele frisson, aquele frenesi, que o pessoal tinha encontrado água em Marte, teve até aquelas piadinhas daqueles riachos escorrendo e tudo mais. A gente sabe que não é assim, porque a água não é tanta como a gente imaginava. Esse ano, o foco de um outro grupo de pesquisadores foi estudar os gulhas, as ravinas, e tentar entender como que acontece a formação dessas ravinas. Para isso, eles usaram basicamente três instrumentos a bordo da sonda MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Eles usaram a câmera HiRISE, uma outra câmera chamada CTX e um instrumento chamado CRISM. Com os dados obtidos desses instrumentos combinados, analisados de maneira conjunta, eles chegaram à conclusão de que muito provavelmente não é a água que forma essas ravinas, como acontece aqui na Terra. Muito provavelmente em Marte o que forma elas é o congelamento e o descongelamento do gelo de dióxido de carbono. Quando esse dióxido de carbono congela e quando ele degela, quando ele sublima, na verdade, a marca que ele deixa nos taludes da cratera são essas ravinas aí. Isso em Marte poderia ser muito plausível, porque não existe, como eu já falei, né, tanta água assim, água em abundância na superfície de Marte, para causar esse tipo de erosão, que é uma erosão muito mais profunda do que as RSLs, e também não existe também nenhuma evidência mineralógica para isso, para a existência de água.
Um grupo de pesquisadores chegou a notar que existe, esse mesmo grupo de pesquisadores, na verdade, e alguma parte de outros grupos, eles perceberam que existiam ali minerais argilosos, argila que aparecia naquelas ravinas. E usando aí os instrumentos da MRO e analisando os dados em conjunto, o que os pesquisadores concluíram foi o seguinte, que na verdade quando o dióxido de carbono ele sublima, ele expõe a argila que estava embaixo ali daquele dióxido de carbono. E essas argilas são formadas há bilhões de anos atrás, aí sim quando a água existia em abundância em Marte e a água poderia dar origem àquele tipo de mineral. Ou seja, aquele mineral que a gente vê não é um mineral da ravina, é um mineral que é exposto quando o gelo de dióxido de carbono é sublimado, um mineral que é de bilhões de anos atrás, e não material das ravinas, que é um material muito mais recente que acontece em Marte agora. Um grupo de pesquisa totalmente independente desse gerou modelos computacionais para poder entender e para poder chegar à conclusão de que realmente o congelamento e o descongelamento do gelo de dióxido de carbono pode muito bem formar esse tipo de feição em Marte. Isso eles fizeram modelos computacionais e depois, com as observações feitas pela sonda MRO, com esses dados analisados, uma coisa acabou suportando a outra. Os modelos, então, os dados observados vieram a suportar o modelo computacional que tinha sido feito sem observar dado nenhum. Então isso fez com que os pesquisadores concluíssem mesmo de que muito provavelmente não é a água que forma essas feições que são observadas nos taludes das crateras marcianas. Até pouco tempo atrás acreditava-se que sim, pelo fato de que na Terra, como eu já falei, essas ravinas são formadas pela erosão causada pela percolação da água ali, a água vem destruindo aquilo e cria aquelas fossas gigantescas. Em Marte não é, em Marte é um outro processo que tem muito mais a ver com o descongelamento de dióxido de carbono, também é um efeito sazonal, mas é um efeito totalmente diferente do que se imaginava. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, um vídeo aí sobre Marte, sobre essas feições geológicas que são encontradas em Marte, que sempre causam uma expectativa nos pesquisadores em todo o mundo, porque eles um dia esperam encontrar muita água em Marte, ou coisa que já sabe que não é, que nem tem tanta água assim na superfície marciana, mas toda vez que entender o processo e como se formou essas feições, como essas ravinas ou como os RSLs, é muito importante para entender todos os processos geológicos que agiram ali no planeta vermelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o canal ganhar relevância, o vídeo ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Deviante.com.br, patreon.com/spacetoday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, ciência de primeira qualidade para todos vocês. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!